Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ler uma palavra aqui para nós, né? Hoje, muito forte, tá? Em Mateus 6, no versículo 14 e 15, tá bom? Pois, se vocês perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai Celestial também perdoará vocês. Ao passo que, se não perdoarem as falhas deles, o seu Pai também não perdoará a falha de vocês. Glória a Deus. Olha o que Deus fala para nós hoje. Porque o perdoar é dom de Deus. Aleluia. É algo que tem que vir do Espírito Santo. Porque se a gente olhar para a nossa carne, se tem algo muito difícil para o ser humano é perdoar alguém. Aleluia. Mas, meus irmãos, eu queria colocar assim para vocês uma situação. Porque nós, para poder julgar as outras pessoas, é muito simples, não é? Quando alguém comete um erro perto de você, olha, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui defendendo erro de ninguém. Eu não estou defendendo falha de ninguém. Tá? Eu só quero falar para os irmãos a respeito do perdão, que o próprio Espírito Santo diz aqui, ó, na palavra dele. Vocês podem ir lá em Mateus 6, no capítulo 14 e 15, e ver o que o Espírito Santo fala para nós. Aleluia! Se você tiver capacidade de perdoar o seu irmão, você pode ter certeza que quando você precisar do perdão, Deus vai te perdoar também. Meu irmão, porque quando a gente está em uma situação é uma coisa, quando a gente está na outra situação é outra coisa. Quando eu preciso do perdão, quando eu preciso que alguém me perdoe, eu me sinto diferente, né? Eu me sinto frágil, vulnerável, às vezes, né? Se eu preciso, isso é quando a pessoa sente no coração que precisa, porque tem pessoas que faz tanta coisa ruim com as outras que nem sente no coração que precisa ser perdoado pela própria pessoa e pelo próprio Deus. Então, quando eu sinto em mim que eu preciso ser perdoado, eu sinto em mim diferente quando eu preciso liberar o perdão. Glória a Deus. Eu preciso ser perdoado, então eu sinto aquela fragilidade. Eu sinto, às vezes, até vontade de pedir perdão para outra pessoa. Às vezes não tenho coragem, tenho medo de como a pessoa vai reagir, porque o perdão não é fácil, não é para qualquer um, tá? Então, a pessoa se sente ali meio que sem saída. Glória a Deus. E quando eu preciso perdoar alguém, nossa, o cenário muda completamente. Eu vou perdoar aquele fulano, aquele ciclano, viu o que ele fez comigo? Fez isso, não se preocupou se ia doer em mim, se eu ia chorar, se eu ia sofrer. Então o cenário muda quando a pessoa precisa perdoar e quando a pessoa precisa receber o perdão. Glória a Deus. Só que nenhuma das situações a gente deve fugir delas. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Nós estamos sujeitos a ter que pedir perdão para alguém, a ter que receber o perdão de alguém, como também a perdoar alguém. Aleluia! Então a única oração que Jesus nos ensinou foi o Pai Nosso. E lá ele fala, me ensina a perdoar, me perdoa da mesma forma que eu perdoo o meu próximo. Aleluia! Quantas vezes já orou o Pai Nosso e percebeu isso? Que Jesus fala. Quando você mesmo está orando, você está falando para você, Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo o meu próximo. Você já se viu? Já percebeu dessa forma? Então, meus irmãos, se você não sente no seu coração que você tem o dom do perdão, a capacidade de perdoar, ore ao Senhor e peça essa dádiva na sua vida, tá?
Por quê? Ah, minha irmã, então eu vou orar para Deus me ensinar a perdoar, vai vir problema para mim, vai vir coisas para mim ter que perdoar. Não, não é assim que funciona, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Você vai se preparar, porque se algo vir, você já está preparado para aquilo, para aquela situação. Porque você está sujeito a qualquer coisa, independente do que você peça para Deus ou não, você está sujeito a qualquer coisa aqui nesse lugar chamado terra. Ninguém é blindado. Todo mundo pode sofrer qualquer coisa, tanto de ruim como de bom. Nós estamos aqui sujeitos a tudo. Aleluia. Então tem pessoas que falam, se eu pedir para Deus paciência, Deus vai me dar tribulação. Se eu pedir para Deus não sei o que, Deus vai... Gente, não é assim que as coisas funcionam. Você vai pedir para Deus preparação. Senhor, prepara o meu coração, porque é tão difícil perdoar, Espírito Santo. E se eu chegar numa situação que eu precise perdoar? Meus irmãos, é tão difícil perdoar e às vezes até pedir o perdão, né? Receber o perdão, porque fica focado só no que vai perdoar. Porque o que precisa do perdão fica muito vulnerável e o que tem que dar o perdão até cresce naquela situação, por mais dolorida que ela seja. Se sente dono da razão, porque eu que tenho que perdoar o fulano que errou. Então você se sente o dono da razão porque você é certo, né? Vamos dizer assim. Meus irmãos, mas eu vou te falar que essa pessoa que ela não tem a capacidade de perdoar, ela sofre muito mais do que aquele que necessita do perdão. Ela sofre muito mais. Ela guarda aquilo dentro do coração dela, que aquilo vai contaminando, aquilo vai massacrando, aquilo vai matando ela dia a dia. É algo que a pessoa não consegue esquecer. Se a pessoa não perdoa, ela não esquece. E aquilo renasce no coração toda hora, qualquer situação, aquilo faz você voltar aquele filme e você passar por aquilo tudo de novo. Então você não para de sofrer. Por quê? Porque você não liberou o perdão. Entendeu? Naquele momento você está se sentindo dono da razão. A pessoa que errou tá certo? Não, não tá certo não, ele falhou e falhou muito. Só que a própria palavra de Deus diz, a justiça é minha. A justiça é minha. Pode deixar que eu sou um Deus que eu não durmo. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus não dorme. Ele está de olho em você 24 horas por dia. Glória a Deus. Nossa, então por que Deus permite algumas coisas tão ruins acontecer? Deus, ele é mistério. Não queira entender Deus não, tá? Não queira entender. Não queira justificar as obras dele, tá? Não queira explicar as obras dele. Não queira explicar Deus. Não queira entender Deus. Porque você vai se frustrar. Você vai perder o seu tempo. E ao mesmo tempo você vai até pecar. Porque vai chegar situações que você vai dizer assim, nossa, eu não concordo. Será que dessa forma aqui não era mais fácil? Deus está complicando tudo. Aí a gente até peca, né? Porque Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ele fala que a nossa sabedoria para ele é tolice. É óbvio, o pouquinho que nós temos foi ele que criou, foi ele que deu, foi ele que fez. Aleluia. Então, meus irmãos, não permita que essa dor de não perdoar te mate a cada dia, te sufoque, te transforme num ser ranzinzo, sem alegria, sem perspectiva de vida. Quantos que estão me ouvindo agora que tem algo cravado dentro do coração que fala, eu não consigo perdoar? Para você pode ser impossível, sim. Nós somos, titiquinhos demais, meus irmãos. Mas Deus, ele é tremendo, ele é grande, ele é poderoso, tá? Então se rende ao Senhor. Abra o seu coração para Deus e fala, Senhor, Deus, ele sabe tudinho. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe tudo que passa com você, que já passou e que vai passar futuramente. Só que ele quer esse particular com você, ele quer essa intimidade, entendeu? Quem de você que tem um filho
que o seu filho tem um problema, tem alguma coisa legal para contar, uma dificuldade, algo ali no coração, que você não queria que ele contasse para você do que ele fosse contar para a amiguinha da escola, para o vizinho, para o coleguinha do Facebook, não sei, sei lá. Você não se sentiria muito feliz do seu filho vir contar para você, abrir o coração dele para você? Assim é Deus. Tanto é que ele compara o amor dele como o amor de mãe. Não estou desmerecendo o amor do pai, que o amor do pai também é tremendo. Só que, infelizmente ou felizmente, o amor da mãe é maior. Eu acho que, sei lá, aquele toque mais profundo, né, da gestação, de estar ali gerando um ser dentro de você, aquilo dali faz com que fique maior, não sei, alguma coisa no cérebro, não sei, é algo de Deus ou que os especialistas possam explicar, mas que eu tenho certeza disso, eu tenho, tá? Então, meus irmãos, Deus quer esse particular com nós. Da mesma forma que você queria esse particular com o seu filho. Tá bom? Então abra o seu coração para o Senhor. Vai lá e fala: Deus, eis-me aqui. O Senhor sabe, o Senhor conhece as minhas fraquezas. Foi o Senhor que me criou, o Senhor me limitou. O Senhor sabe até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Então, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim, me dá o dom do perdão, eu preciso perdoar, porque, meu irmão, por mais grave que foi algo que a pessoa fez com você, Deus, ele não está dormindo. Ele fala, vou repetir, a justiça é dele, tá bom? Porque quando você comete outra injustiça, achando que está fazendo justiça porque alguém errou com você, você está se tornando igual à pessoa. Ou até pior, porque você está se sentindo o dono da razão. Você está certo, a pessoa está errada, então eu vou fazer para vingar. Nossa, Deus, você se tornou igualzinho a ele para pior. Ao invés de ter um só mal, se tornou dois maus. Você, ele e você. Ele que fez o mal para você e você que fez o mal para ele, pronto, vocês se igualaram, ficaram iguais. Aonde vai ser diferente? Não, mas eu vou vingar. Você vai se tornar igual, tá? Então, se coloca na dependência do Senhor. Primeiro ponto, pede a Deus misericórdia. Senhor, me dá o dom do perdão. E depois entrega nas mãos do Senhor. Pai, aqui, ó, eu coloco essa causa nas tuas mãos, porque o Senhor é a justiça. Quem sou eu para poder querer fazer justiça e me tornar igual o ser que me ofendeu? Então tá bom, meus irmãos, fique aqui essa palavra no coração. Quando você se dispõe a fazer justiça com as suas próprias mãos, achando que você tá certo demais, que você que foi ofendido, que você que precisa de dar esse perdão, você entende? E aí você quer vingança em cima disso? Tranquiliza o seu coração, acalma o seu coração e entrega para o Senhor, porque Ele é o advogado fiel. Ele julga a causa nos mínimos detalhes e com a porcentagem certa, sem nem cobrar mais, sem nem cobrar menos. Tá bom? Então fica essa palavra. Que Jesus te abençoe, tá? Que você tenha um dia esplêndido, de alegria, de paz e que Deus te dê muita sabedoria espiritual. Amém? Glória a Deus.